A menina chorava comme au rosto virado para almofada de seda, choro mudo que apena se manifestava no tremor subtil dos se ombro fragé. Laura apprendra a arte terrivel de sofre et silencio, lisao que nenuma criança de wato ano deveria dominar. Era como se peut que no corpo, outrora vibrante de energia, tives assinado armisticio comme ador, rendando se aos puco, centimetro a centimetro, semo alarido de batala. A sua respirasao era superficial, quasi inaudivel, a lagrima, mv de kerem cascata, pareciam ser reabsorvida pe la sua pel pallida, como se ate elas tivesem perdido a força para se libertarem. O quarto, como se teto alto mobiliario antigo pesado, era vasto arejado, mas para Laura tornara se progressivamente numa sola. A longa cortina de veludo, que antemolduravam uma vista delimbrante para os jardins da quinta, agora pareciam barra de uma prisao que a isolavam do mundo exterior. Os medico, omen muller de semblante serio pasta de curo, entravam sayam, trazando consigo o cheiro a antissético rasto de explicaço confusa, repleta de jargao que soava a linga estrangera. Murmuravam sobre do ansarara, condisao o tuamun esquiva, anomalia genetica que desafiava os diagnostico conventionné. Pediam tempo, paciencia, me exam. No entanto, nacio a busca por complexidad medica, ninguém parecia reparar no obvio, no padrao assustadoramant simple que se desenrolavadiant dos seolos. A saut de Laura deteriorava se comme precisao matematica, como se mao invisivel ajustas relogio biologico macabro, ditando cada febre, cada nausea, cada episodio de fraqueza extrema. Ninguém suspetava da verdade. Ninguém, exceto Helena, a governanta, a sombra silenciosa que percorria os corredor da quinta. Helena reparava tudo. Reparava no horario que os sintomas se agudizavam, reparava na composição meticulosa dos jantar especie, reparava no facto indlevel de que Carla, a irma do patrao, a tia dedicada, aparecia sempre, como se sorriso estudado a sua voz meliflua, precisamente nas hora que antecediam cada declinio acentuado na saud da menina. Laura não estava apenas fraca, estava a ser metodicamente apagada, a sua luz a ser diminuída gradualmente por uma força malévola que se disfarçava de cuidado. A confirmassa au final, a pesar que fez enquexar todo o puzzle aterrorizante, surgiu quando Helena, movida por intuição que le gritava perigo, encontrou os documento escondido na penumbrado escritorio. Foi nesse momento que compreendeu como uma clareza cortante, a doença nunca existira. Era plano, gia estava perigosamente perto da sua conclusao. Helena trabalhava na quinta da família Freitas a très longo ano. Conhecia cada tabua de soalo que rangia, cada porta que amperava, cada recanto onde o potemava assentar. Conhecia a rotina da casa como a palma da sua mão enrugada pelo trabalho, o som do letero de mana, os imbido do cortar elva a terça-feira, o tic-tac solene do relogio de pendulo no hall de entrada. Medo que isso, Helena conhecia pessoa. Ano a servir casa abastada tinam le agusado os sentido. Sabia de totar mentira na inflexao de voz, na forma como olar desviava por frasao de segundo. Sabia sentir a tensao no aer, alterasao na atmosfera que eratao palpavel como mudança de temperatura. No ultimo do meses, des da chegada de Carla, tudo na quinta cherava a mentira, odor adocicado podre que se sobrepuna ao perfume dos lirio do jardim. Laura, a fila única de Rui Freitas, tina apena wato ano. Era criança de natureza introspectiva e delicada, como los grande curioso que absorviam o mundo. Adorava dezenar criatura fantastica caderno de capa dura perdesse livro de aventura, sentada na poltrona junto a Janna do seu quarto. Helena fechava os olhos lembrava-se vividamente de outra Laura, a menina de bocha rosada que corria descalça pelo corredor de marmor, cuja gargalada ecoava pelo jardim encanto perseguia borbolta, cujo sorriso era promessa de alegria. Isso fora ante. Ante de Rui Freitas, o sepe, terre de se osantar para villa remota no interior do Alentejo, para supervisionar projeto agricola de grande envergadura que exigia a sua presença constante. Ante de Carla, a sua irma mevela, ter chegado para ajudar, assumando o controlo da casa como eficiência que, a principio, parecera bansao. Agora, a pequena Laura mal conseguia reunir força para se sentar na cama. A palide da sua pele era cas translucida,
aolera aroxeada contraste brutal no se rosto pequeno. Os médico, recommandado pessoalmente por Carla, visitavamna semanalmente. Realisavam coleta de sang, prescriviam resonantia magnetica, auscultavam le opeto comme os se stetoscopio frio. De poids, reuniam se privado comme Carla na biblioteca, assuavos murmurio indistinto atrada porta de Carvalho maciço. Saiam sempre comme a mesma expressao de perplexidad, abanando a cabeça como se confrontado comme enigma insoluvel. A sua teoria eram carrossel de possibilidad, anemia aplastica, deficiencia nutritione sevra, disturbio autoimmune nao catalogado. Nenuma hypothèse se confirmava, nenom tratamento surtia effetto. Nada explicava como uma criança perfeitamente saudável podia definir la forma avassaladora tao pouco tempo. Helena limpava au quarto de l'ora toda amana, uma tarefa que se tornara ritual doloroso. Observava a menina a devancesse, a tornar-se me pallida, me fraca, a sua presença no mundo cada vez mais eterea. Fois nes exercicio diario de cuidado e observação que notu o padrao que todos especialista ignoravam. Laura piorava invariablement na mana seguint a os jantar especier que Carla insistia preparar pessoalmente. Nao acontecia sempre, mas a correlação era inegável. Nes dia, Carla subia ao quarto comme uma bandeja de prata, sorriso carinoso no rosto. Sentava se na beira da cama na ocea encanto a menina naotives comido a ultima colerada. Helena, a pretexto de aspirar au longo corredor, encostava o ouvido a porta. Escutava a voz de Carla, fio de seda envenenado, a falar sobre o pé, sobre como ele regressaria breve, sobre como Laura precisava de comer para recuperar a força heureuse belo de paix. Era uma performance de dedicação. No dia seguinte, sem fala, Laura accordava comme vomito, tremor choro bexo continuo, a sua pequena mao a procurar a de Helena, a pedir agua como os labio seco grotado. A suspecta initial de Helena foi pensamento horrivel que ela tanto afastar, accusando-se de estar a enlouquecer, a criar fantasma on nao existiam. Mas após o terceiro jantar especial, seguido pela terceira mana de agonia de Laura, a negação de lugar a uma certeza gelida. Decidiu investigar. Começou de forma discreta, como pequeno caderno que escondia no bolso do avental. Anotou a data, os menu que Carla preparava comme tantôt à l'ard, sopa de légumes cremosa, sumo de laranja espremido na hora, torrada comme uma compota casera. Sempre os mesmo prato, sempre confeccionado exclusivamente por ela. A cozinera principal, uma mulher robusta e experiente, era dispensada me sedone sanuat. Carla justificava o ato como gesto de amor, a sua necessidade de cuidar da sobrina como a sua propria maos. Ninguém na casa usava questionar. Carla era a tia abnegada, a mulher que suspendra a sua vida para amparar a família numa hora de necessidade. Era a heroína daquela triste historia. Mas Helena via para além da fachada. Via o controlo ferreo que Carla exercia sobre a quinta, decidando quem entrava e quem sea. Via como ela selecionava pessoalmente cada médico e cada enfermeiro. Via como interceptava toda a chamada de Rui, respondendo sempre comme a mesma desculpa enseiada, a menina estava a dormir, o médico recomendara reposo absoluto, nao podia ser perturbada. Via, comme crescente alarme, como Carla assumira a gestão completa das finanças da família, algando a necessidade de administrar a despesa médica avultada. Helena nao era ingênua. 20 anos a trabalhar para os ricotinamna ensinado a reconhecer a ganancia, mesmo quando esta se vestia como os melhor tecido. Numa tarde de terça-feira, Carla anunciou que tinha uma reunião como advogado no Porto e que só regressaria ao final do dia. Helena esperou que o som do carro se desvanecesse na longa alameda de acesso à quinta. Aguardou 30 minutos, o coração a martelar-lhe no peito, e depois subiu ao primeiro andar, e direção ao quarto de Carla. A porta, como esperado, estava trancada. Mas Helena possuía molo de chaves mestra, uma copia de cada chave da propriedade. Fora Rui Freitas quem la confiara no seu primeiro dia de trabalho, gesto de confiança absoluta. Quid de tudo como se fosse, Helena, disra ele. Mal sabia ele como essa confiança seria posta à prova. O quarto de Carla era reflexo da sua personalidade, imaculado, organizado ao ponto da esterilidade.
Nada estava fora do lugar. Helena abriu a primeira gaveta da comoda, camisola de caxemira dobrada como precisao militar. Abriu a segunda. Ali estavam. Pasta, dossier, documento. Pegou numa pasta de cor crème. No interior, encontrou papel timbrado de uma sociedade de advogado, contrato de seguros e uma copia do testamento de Rui Freitas. Helena não percebia de terminologia jurídica, mas sabia ler numéro o nome. Que le fez comme que o sangue fugisse do rosto. Selora mores, Carla herdaria uma parte substancial da fortuna. O testamento fora redigido a Noante, quando a primeira mulher de Rui ainda era viva. Após a sua morte nome trágico acidente de viação, o documento nunca fora atualizado. A cláusula era clara, na ausência de descendante direto, o caso o proprio Rui Mores ou fosse declarado legalmente incapaz, a sua irmã, Carla, tornar-se-ia a única beneficiaria. O estômago de Helena revirou-se. Continuou a buscar, agora como sentimento de urgência desesperada. No fundo do roupeiro, escondida atrás de uma pila de cobertor de lá, encontrou uma quexa de sapato. O conteúdo fez comme que le faltasse o ar. Pequeno frasco de vidro, alguém vazio, outro como residuo de líquido ou pó. Naotinam rotulo, apena código alfanumérico escrito a mão como uma canta de tinta permanente. Helena pegou no telemóvel, comme a maos a tremer, fotografou cada frasco, cada código. Nao sabia o que era macla substancia, mas o seu instinto dizia-le que não era medicamento convencionné. De bexo dos frasco, havia caderno de capa de couro preto. Abriu. Não era diario de pensamento, mas sim registro clínico frio e metódico. Data após data, Carla anotara o estado de saut de Laura, peso, temperatura, cor d'appel, frequência de vomito, quexa de dor. Ao lado de certa data, a data dos jantar especie, havia anotação arrepiante, dos aumentada, resposta satisfatoria, ajustar frequência para evitar suspeita. Cada pagina era uma confissao de talada do seu plano monstruoso. Carla estava a envenenar a sobrina lentamente, de forma calculada, numa corrida contra o tempo. Naotao rapido que levantas alarme imediato entre os médicos, mas naotao devagar que des tempo a Rui para regressar do alentejo e intervir. Era ato de crueldade precisa, científica. Helena fotografou cada pagina do caderno, a sua mão tremia tanto que alguma imagem ficaram desfocada e teve de a repetir. Colocou tudo de volta no sitio exato, apagando qualquer vestigio da sua presença. Trancou a porta, desceu a escada e silencio e estava na cozina, a fingir que preparava café, quando ouviu o carro de Carla a chegar. Está tudo bem, Helena? Parece pálida, disse Carla, entrando na cozina como o seu sorriso falso. E apena cansaço, dona Carla. Nuito trabalho. Pois, cuide-se. Não a posso perder assim também. Esta quinta precisa de si, responde Carla, a sua voz a pingar uma sinceridade fabricada. Helena forçou sorriso e voltou a sua tarefa, mas a sua mente era turbilao. Hier a esquadra da polícia? A fotografia era uma prova forte, mas Carla tinha os melhor advogado. Podiam argumentar que eram falsificaço, que Helena tinha ressentimento contra a patroa. Precisava de algo irrefutável, uma prova física. Ligar a Rui era arriscado. Carla controlava a comunicação. E mesmo que conseguisse falar como ele, acreditaria na palavra da governanta contra a da sua própria irmã? Helena sentiu-se terrivelmente sozinha. Era apena a empregada. Decidiu agir por conta própria. Começou a recoller a mostra. Nas noite de jantar especial, esperava pacientemente. Depois de Carla dexar au quarto e de Laura adormecer, Helena entrava, a pretexto de levar a bandeja. Comme extremo cuidado, transferia os resto da sopa ou do sumo para pequeno recipiente de plástico, que depois escondia num congelador antigo na adega, local que so ela usava. Ao mesmo tempo, intensificou a sua vigilância sobre Laura. Passava me tempo no quarto da menina, inventando desculpa, limpar a cortina, arejar o quarto, organizar os seu livro de historia. Laura, embora enfraquecida e timida, começou a confiar em Helena,
a partilar pequeno segredo. Falavadas soda dimensa que sensiadope, dos pesadlo que tina, de como, por vezes, a comida da tiatina gosto metallico estrano. Carla disiale que era au remedio misturado para a fazefi carboa. Gosta da tuatia, perguintu le Helena dia, comme uma casualidad estudada, encanto le agetava a almofada. Laura hesitu, os seolos grand fixo nom ponto da pared. Ella est sympathica mas a vezes, a menina paru, mordando au labio inferior. A vezes, ok, querida. A voz de Laura foi sussurro cas inaudivel. A vezes, sinto que ella quer que durma para sempre. Arrepio percorreu a espina de Helena. A criança sabia. Talve nao de forma consciente, mas o seu instinto de sobrevivencia alertava a para o perigo. O tepe ve voltar breve, vever. So precisa de ser forte me pouco, dis Helena, tentando transmitir uma confiança que nao sensia. Acha mesmo, perguintu Laura, comme pingo de esperança na voz. Teno a certeza absoluta. Mas Helena nao tina certeza de nada. Rui estava no alentejo a cas 3 meses. Carla continuava a dizer que os negocio eram complexo, que o projeto se atrasara. Helena, numa noite de desespero, usou o computador do escritorio para procurar noticia sobre a empresa de Rui. Encontrou artigo sobre grande investimento agroindustrial na região de Beja. Ele estava mesmo lá. Mas estaria consciente do pesadelo que se desenrolava na sua própria casa? Helena decidiu arriscar. Encontrou o número do escritorio de Rui numa vela agenda na biblioteca. Numa das sua rara folga, foi a uma cabine telefônica na vila me proxima para não ser rastrida. Explicou a secretaria que o assunto era de vida ou morte dizia respeto a Laura. A mulher do outro lado da linha prompte passar a mensagem. Era uma esperança tenue, mas era a única que tina. Entretanto, o estado de Laura piorou drasticamente. Os médicos, finalement alarmado, começaram a insistir na hospitalização. Carla concordou, mas de uma forma que gelou o sangue de Helena. Diz que queria esgotar toda a opção de tratamento casa, que hospital seria demasiado traumático para uma criança tão debilitada, que o ambiente familiar era crucial para a sua recuperação. Helena compreendeu o plano diabólico, Carla queria que Laura moresse ali, na quinta. Seria mais facile controlar a narrativa, evitar uma autopsia demasiado curiosa. Seria apenas uma tragedia, a historia triste de uma doença misteriosa que vencera apesar de todo os esforço da tia dedicada. Faltavam 3 dias para o que Helena sabia ser o próximo jantar especial. Tina ouviu Carla ao telefone a marcar encontro importante para o dia seguinte, o setom de voz denotando finalidade. Ela estava a planear o golpe final. Helena não podia esperar mais por telefonema de Rui que talvez nunca chegasse. Naquela noite, quando o silencio a escuridão engolira ma quinta, desse a adega. Recolheu toda a amostra de comida que guardara. Tina feito copia das chaves do quarto de Carla, e dua outra incurso furtiva, conseguira roubar do frasco mexeu. Carla, na sua arrogancia, nem notara a falta. Helena embrulhou tudo meticulosamente. Escreveu uma longa carta, detalhando cada observação, cada data, cada suspeita. Juntou a fotografia do diário e dos frasco. Colocou tudo nome grande enveloppe pardo, endereçado a esquadra da polícia local. Mas ainda não enviou. No dia seguinte, Carla anunciou como a solene que prepararia jantar especial para fortalecer Laura. Helena observou da ombreira da porta da cozinha. Viu a preparar a sopa de légumes. Viu a ir buscar dos pequeno frasco que guardava nome bolso escondido do avental. Viu a adicionar uma gota do líquido incolor a sopa quente, mexendo lentamente até se dissolver por completo. Helena esperou que Carla subisse comme a bandeja. Esperou que ela entrasse no quarto de Laura. Entao, agiu. Subiu a escada sem fazer ruído. A porta do quarto estava entreaberta. Ouviu a voz de Carla, doce persuasiva. Comme o coração na boca, entrou de rompante. Peço desculpa, dona Carla, mas esqueci-me de trocar a toalha do quarto de banho. Carla virou-se, a irritação a fescar le nos olhos. Agora não, Helena.
Estu adar au jantar amina sobrina. Claro, peso immensa desculpa. Elena entró na casa de Bano anexa, abriu fechou ruidosamente a porta de armario, mas os ouvido estava atento a conversa. Ouviu Carla a insistir, a voz a tornar-se mais firme. Ouviu Laura a queixar-se, a dizer que Naoti na fome, que a sopa le cheirava mal. Elena saiu da casa de Bano au se olar cruzus como de Laura. Nom impulso, 10, sab, Laura, se naoten fome agora, nao precisa de come. U posso guardar a sopa para metard. Ela ve come agora, sibilu Carla, a mascara de dossura a estilasarse. Precisa de se alimentar. Mas se esta enjoada voce nao e medica, Elena. Nem se que e enfermera. Limite se ao se traballo. Ante que Carla pudes réagir, Elena avançou arrancoule a bandeja das maos. Vusso a que cela de novona cosina. Fica me saborosa. Devolva me hisso immédiatement. Mas Elena gia estava a correr pe la porta fora. Carla persegua, mas Elena era me rapida, conhecia os atalos da casa. Desse a escada de doigt et doigt de gros, irrompe pe la cosina tranco a porta por dentro. Encanto Carla esmurava a madera, gritando ameaça, Elena despejou a sopa envenenada pelo ralo da pia, ligu a agua no maximo, pegu no enveloppe que preparara fugiu pe la porta das trasera. Conduziu au sepe que no caro diretamente para a esquadra da policia. Entregu o enveloppe ao agente de serviço comme a voz a trememas firme, contu toda a historia. O policia ouviu a comme uma expressao que passou da incredulidade ao choc. Olu para a prova, para a fotografia, para os frasco. Pegu no telefone. Dua ora metard, a quinta dos fretas estava cercada por caro da policia. Carla foi detida, e estado de choc negação. Os frasco foram aprehendido. Laura foi transportada de ambulancia para o hospital, onde iniciou tratamento de desintoxicação de emergência. Elena prestou de poimento formal, longo e de talado. Rui fretas chegou no dia seguinte, nom vo frotado do alentejo. Estava visivelmente devastado. A revelação de que a su apropria irma fora capaz de tal atrocidade que bruo. Mas a prova era mesmagadora. Os exame toxicológico confirmara ma suspeta de Elena, envenenamento crónico por arsénico, administrado dos pequena regular. Mais alguma semana, talvedia, teria sido fatal. Após 3 dias de interrogatorio, Carla confessou. A sua motivação era cocktail toxico de ganancia e ressentimento. Sensia que o sepe sempre favorecera Rui, que ela merecia a fortuna da familia. Laura era apena obstaculo no se camino. O se plano, na sua mente, era perfeito. Mas ela nao contara comme Elena. Laura passou dua semana no cuidado intensivo. A recuperação foi lenta e dolorosa, mas ela sobrevive. Regressou a casa mais de poids, ainda fragile, mas comme a vida a pulsar le novamente nas veia comme uma profunda gratidão no olos sempre que o lava para Elena. Rui oferece a Elena uma quantia dinero que mudaria a sua vida para sempre. Nunca podrei pagar o que fez pela mina fila, disse ele, comme a voz embargada. Elena recusou. Fiz apena o que estava correto, senor Rui. Nao se dexa uma criança more quando se pode fazer algo para o impedir. Mas arrisco tudo. O se empregou, a sua segurança a Carla podia ter le feito mal. Podia, mas não fez. E a Laura está viva. Isso que importa. Elena continuou a trabalhar na quinta. Laura recuperou por completo a sua saúde física, voltou a dezenar, a l'air, aos pouco, a sorrir. A inocencia da infancia fora le roubada, mas a sua vida fora le devolvida. Carla foi condenada a 25 anos de prisão efetiva por tentativa de homicídio qualificado. Os se advogado tentara uma defesa baseada em insanidade temporária, mas o diário meticuloso que ela mantina foi a prova irrefutável da sua premeditação. Rui alterou o seu testamento, criou findo para garantir o futuro da filha e contratou segurança privada. Nunca me dexu Laura desprotegida. E todo os dia, de mana a noite, agradecia silenciosamente a Elena. Agradecia le porter reparado onde me ninguém reparou, porter desconfiado quando todo os outro acreditavam,
porter tido a coragem de agir quando a maioria teria olado para olado. Porc no final, nao foramos médico de renomnem inspetor da polícia que salvaram Laura Freitas. Foi a governanta silenciosa que conhecia os horario, que reparavano de tal que compreende que, por vezes, o mal esconde-se atrás do sorriso medos.